Olá pessoal, já estamos de volta com outra edição aqui no YouTube do Mundial Telenotícias Brasil. Não se esqueça, hein? Dê um clique aqui nesse QR Code e você será redirecionado para a plataforma da Mundial Telenotícias. E vamos com a edição de hoje aqui no YouTube. Acompanhe comigo. Trabalhadores de Mianmar se retiraram de uma zona industrial chinesa nos subúrbios de Yangon nesta terça-feira, depois que as fábricas foram atacadas. Os trabalhadores saíram em motocicletas e táxis, enchendo as estradas e congestionando o trânsito. Os ataques incendiários contra 32 fábricas chinesas em Hailingaya geraram fortes comentários da China sobre a turbulência que atinge o país vizinho, onde muitas pessoas veem Pequim como apoiadora do golpe. A embaixada da China pediu aos generais de Mianmar que parassem com a violência, depois que os ataques causaram danos no valor de 37 milhões de dólares e feriram 2 funcionários chineses. O número de mortos aumentou novamente nesta terça-feira, quando um manifestante foi morto a tiros na cidade central de Kolin. Manifestantes furiosos usaram pneus em chamas para bloquear estradas em partes de Beirute nesta terça-feira, quando a libra libanesa caiu. A moeda foi negociada a cerca de 15 mil por dólar e perdeu quase 90% do valor desde quando começou a crise no final de 2019. A situação econômica do Líbano representa a maior ameaça à estabilidade do país desde a Guerra Civil de 1975 a 1990, eliminando empregos, impedindo as pessoas de terem acesso aos próprios depósitos bancários e aumentando o risco de fome generalizada. Os problemas agravaram depois que uma explosão no porto em agosto devastou áreas inteiras de Beirute, matando 200 pessoas. O governo americano adverte a China por reivindicações territoriais na Ásia. Pequim é acusada de usar coerção e agressão para atingir os seus interesses. A advertência foi feita pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken no Japão, onde começa a cumprir a agenda de sua primeira viagem à Ásia. Blinken disse que os Estados Unidos e o Japão estão prontos para se opor às sanções expansionistas do governo chinês. Pequim reivindica posses territoriais nos mares do leste e do sul da China, o que preocupa o Japão, aliado americano. Os Estados Unidos também consideram uma pressão extra sobre a Coreia do Norte por causa do programa nuclear do governo comunista. A cooperação entre o Japão e os Estados Unidos não deve prejudicar os interesses de terceiros na região. Foi o que disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, nesta terça-feira. O secretário de Estado americano Antony Blinken pediu, nesta terça-feira, uma cooperação mais profunda entre os Estados Unidos e o Japão. Durante o encontro, Blinken disse que Tóquio e Washington compartilham o compromisso com a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito. O comentário veio depois dele ter advertido a China contra o uso de coerção e agressão. A China vem acusando os Estados Unidos de fomentar a agitação na região e interferir no que considera assuntos internos. O primeiro-ministro japonês toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele vai liderar a comitiva do país que visitará os Estados Unidos no mês que vem. Yoshihide Suga, de 72 anos, foi rapidamente examinado num centro de saúde em Tóquio antes de receber a vacina. Ele foi o primeiro funcionário do governo a receber o imunizante publicamente. O primeiro-ministro vai liderar uma comitiva com cerca de 90 pessoas aos Estados Unidos no mês que vem. Suga será o primeiro líder mundial a se encontrar com Joe Biden depois da posse presidencial. Os dois devem discutir maneiras de frear o avanço chinês na Ásia.
E na Austrália, milhares de mulheres se reuniram fora do parlamento em todo o país na segunda-feira. Elas pediam igualdade de gênero e justiça para as vítimas de agressão sexual. Os protestos foram em resposta a uma série de alegações de agressão sexual conectada ao parlamento da Austrália, incluindo uma acusação de estupro ao procurador-geral Christian Porter. Ele nega veementemente a acusação. Outra alegação foi feita por uma ex-funcionária da coalizão conservadora governista, Brittany Higgs, que afirma ter sido estuprada dentro do parlamento. A senadora Sarah Hanson-Young, que representa a Austrália do Sul, disse na segunda-feira que é necessária uma reforma urgente no tratamento dado às vítimas de agressão e assédio sexual. Um oficial da polícia britânica em serviço deve ir a julgamento em outubro acusado do sequestro e assassinato de Sarah Everard. A morte dela gerou questionamentos sobre o que a polícia, o governo e a sociedade podem fazer para impedir a violência masculina contra as mulheres. O acusado Wayne Couzens, um policial de Londres de 48 anos, apareceu por videolink da prisão na audiência do Tribunal Criminal nesta terça-feira. O julgamento provisório será em 25 de outubro. Sarah Everard, de 33 anos, foi sequestrada enquanto voltava para casa em 3 de março. O corpo dela foi encontrado mais tarde em uma floresta a cerca de 80 quilômetros de distância. O primeiro-ministro Boris Johnson presidiu uma reunião na noite de segunda-feira para discutir garantias para as mulheres. Na Grã-Bretanha, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, deixou nesta terça-feira o hospital onde estava internado. Philip, o duque de Edimburgo, foi internado no dia 16 de fevereiro após se sentir mal para receber tratamento para uma infecção. Philip tem 99 anos. Ele foi transferido por um breve período para um outro hospital em Londres no início deste mês, onde foi submetido a um procedimento cardíaco no Hospital Edward VII. A rainha Elizabeth permaneceu no castelo de Windsor durante o tratamento do marido, mas o filho mais velho do casal, o príncipe Charles, visitou Philip em 20 de fevereiro. Vamos fazer uma pausa agora e voltamos na sequência com mais informações do mundo para você. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. O governo britânico insiste na defesa das vacinas produzidas pela AstraZeneca contra a Covid-19. 13 países já suspenderam a aplicação do imunizante por medidas de cautela. A segurança das vacinas produzidas pelo laboratório anglo-sueco passou a ser questionada depois do aparecimento de casos de reação adversa ainda não comprovados. Pacientes tiveram problemas vasculares e uma enfermeira austríaca de 49 anos morreu. Os episódios de sangramentos, queda de plaquetas e coágulos são estudados por cientistas da Organização Mundial da Saúde e da União Europeia. O governo britânico sustenta que a vacina foi aprovada pelo órgão regulador local e que é mesmo segura. O país já aplicou 10 milhões de doses na população sem relato de problemas graves. Entre os países que suspenderam o uso de doses do laboratório estão a Itália, a França, Espanha, Portugal e a Alemanha, onde 7 pessoas ficaram doentes e 3 morreram, no total de 1.600.000 pacientes imunizados com doses da AstraZeneca. A Tesla adicionou nesta segunda-feira o título de Technokin of Tesla à lista do CEO bilionário Elon Musk. No mesmo processo regulatório interno da empresa, o chefe financeiro Zachary Kirkhorn foi nomeado mestre da moeda. O fabricante de carros elétricos não explicou as razões para os novos títulos enigmáticos. No mês passado, a Tesla revelou que comprou $1,5 bilhão em bitcoins e logo aceitaria a criptomoeda como forma de pagamento para carros.
O Bitcoin atingiu novas altas de quase 62 mil dólares no fim de semana, mas recuou cerca de 5% na segunda-feira. Em outra declaração, a Tesla disse que o presidente automotivo Jerome Guillen assumiu o cargo de presidente da Tesla Heavy Trucking. A Volkswagen quer brigar pela liderança do segmento de veículos elétricos. A montadora faz planos para atingir a meta até 2030. A fábrica alemã pretende fazer corte de custos e investir na linha de carros elétricos, com a meta de superar a concorrente Tesla. Os executivos da montadora anunciaram a intenção de produzir 1 milhão de modelos elétricos ainda este ano. A empresa tem planos de usar o modelo de bateria para todos os veículos, mudando apenas a composição química de cada uma delas, dependendo do porte do carro. Essa medida pode gerar uma economia de até 50% no preço das baterias, que tem impacto importante no preço final ao comprador. A montadora também vai construir até 2030 6 fábricas para a produção das baterias na Europa. Além disso, uma plataforma padronizada seria usada em mais de um veículo para simplificar processos. Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio convocaram os espectadores do revezamento da tocha a usarem máscaras e praticar o distanciamento social. Esta é uma das medidas para prevenir a disseminação do coronavírus durante o evento. Os organizadores também estão exigindo que a equipe de transmissão faça um teste para o coronavírus antes de ser enviada para as áreas locais. O revezamento da tocha vai durar 121 dias e está programado para começar nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento J-Village, em Fukushima. O evento vai dar início aos preparativos dos Jogos em 23 de julho. A cerimônia e o primeiro dia do revezamento da tocha não serão abertos ao público. Os organizadores querem reduzir o número de participantes e simplificar o programa para ajudar a prevenir a propagação do coronavírus. E a China vai doar 300 mil doses da vacina Covid-19 para as forças de paz da ONU, mantendo a promessa de tornar as vacinas chinesas um bem público global. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Pequim pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian. De acordo com Zhao Lijian, a doação das vacinas demonstra o apoio da China às Nações Unidas e ao multilateralismo e a preocupação com a saúde e a segurança das forças de manutenção da paz. Na segunda-feira, a missão permanente da China na ONU enviou uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas para informá-lo formalmente da decisão. O porta-voz disse ainda que o governo chinês vai trabalhar em estreita colaboração com o secretariado da ONU para disponibilizar as vacinas doadas o quanto antes. Em Jerusalém, começou a limpeza do Muro das Lamentações para a Páscoa. Milhares de orações depositadas no santuário serão incineradas e levadas para o Monte das Oliveiras. A limpeza do Muro das Lamentações é uma tradição judaica que antecede os períodos festivos como a Páscoa. Milhares de orações e de pedidos a Deus são retirados todos os anos. Eles são incinerados e as cinzas jogadas no Monte das Oliveiras, outro local sagrado para várias religiões. Este ano, funcionários responsáveis pela remoção dos bilhetes usaram proteção contra a contaminação pelo coronavírus. O trabalho é feito em meio às orações de muitos fiéis. O volume de mensagens aumentou porque muitas pessoas enviaram e-mails às autoridades religiosas locais. Foi a maneira encontrada pelos fiéis para encaminhar as mensagens, já que não puderam comparecer ao local devido às medidas restritivas para conter a pandemia. O submarino tripulado Fendozer, desenvolvido pela China, foi entregue nesta terça-feira a um Instituto de Ciência e Engenharia de Alto Mar da Academia Chinesa de Ciências. O submersível deve desempenhar um papel significativo na pesquisa científica em alto mar da China.
O FEM 12 completou 30 testes de mergulho em 2020, com 8 vezes ultrapassando a profundidade de 10 mil metros. O submarino estabeleceu um recorde nacional ao mergulhar a uma profundidade de 10.909 metros na Fossa Mariana, em novembro de 2020. O mergulho recorde foi possibilitado por várias tecnologias de alto mar, envolvendo fornecimento de energia e comunicações. 3 especialistas realizaram pesquisas científicas por cerca de 6 horas embarcados no submarino. Arqueólogos israelenses descobriram um tesouro de artefatos, incluindo fragmentos de um texto bíblico. Há décadas não se encontravam peças como estas. As descobertas apresentadas nesta terça-feira também incluem moedas antigas, um esqueleto mumificado de uma criança de 6.000 anos e uma cestinha intacta de 10.500 anos, que provavelmente é a mais antiga do mundo. Os fragmentos de texto, com cerca de 2.000 anos, contêm versos bíblicos e fazem parte de um pergaminho descoberto há cerca de 60 anos, que foi a última vez que uma descoberta deste tipo foi feita na área. É uma nova peça de uma compilação de manuscritos e fragmentos de antigos textos judaicos encontrados pela primeira vez em 1947 nas cavernas de Qumran, próximas a Jerusalém. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Se você gostou, dê um like e compartilhe. E não esqueça de dar um clique aqui neste QR Code para saber mais sobre o que está se passando no mundo. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.